Mano, primeiro eu vou falar sobre a situação do Ryan. A situação do Ryan, muito importante. A notícia que corre é que o Ryan, de fato, agora concluiu a operação para a saída dele do Vasco da Gama. É claro que eu não preciso nem falar aqui, a minha vontade é de morrer e de chorar. A tristeza absoluta que toma conta do meu corpo e tenta me fazer de danada todo o tempo que eu paro pra pensar que eu não verei mais ele em campo com a camisa do Vasco. Mas a notícia é a seguinte, né? O Vasco ofereceu um novo contrato e a possibilidade de comprar parte dos direitos econômicos que pertencem à família do Ryan para tentar garantir a permanência do camisa 77. O jovem, porém, decidiu aceitar o projeto do Bournemouth motivado pelo sonho de atuar na Premier League. Com a negociação concretizada, o Vasco irá ao mercado em busca de um atacante para repor a saída. Em alinhamento com isso, saiu a notícia também de que o Ryan, a sua família e o seu staff abriram mão de uma parte que eles tinham a receber com a provável venda. O Vasco vai ter uma porcentagem, de acordo com a Atenção Vascaínos, de mais de 70%. E ainda vai ter uma participação em uma venda futura. Então, cara, vamos lá. Vamos ter esse debate acerca da venda do Ryan aqui. Primeiro, eu não julgo a torcida do Vasco de taputa, porque, mano, é natural. A gente vê um fenômeno surgindo no nosso clube, que veste a camisa, que compra o barulho, que faz gol em clássico, que faz gol jogo sim, jogo também, que é identificado com a torcida e, ver ele saindo, dói no coração. E principalmente por não ser os R$1 bilhão que a gente criou a expectativa de que fosse. Na minha live especificamente, quem tá aqui sabe que eu falava que era uma ilusão a gente imaginar que o Vasco conseguiria alcançar um valor muito fora da curva. Porque o Vasco hoje é um time que corre por fora no Brasil. Palmeiras, Flamengo, fala que todas as lives são times que têm mais facilidade por disputar todos os campeonatos, para os jogadores terem mais minutagem no enfrentamento mais difícil, serem testados numa régua maior. Então, pro Vasco, evidentemente, acaba sendo mais complicado. Agora, vamos lá. Primeiro ponto. O torcedor do Vasco precisa ter em mente que o Ryan, ele tinha a possibilidade de talvez até sair de graça. Que em dado momento, o Vasco estava tentando negociar uma renovação de contrato com ele e ele poderia muito bem não ter aceitado. E ele e o seu pai, a sua família, o seu staff mantiveram a palavra de boca com o Vasco e renovaram o contrato com o Vasco, não só por uma, como por duas, quantas vezes foram necessárias. A gente teve a oportunidade de ver o Ryan saindo por cerca de 10 milhões de euros, sendo dividido em dinheiro, mando de campo, pagamento de quitação de dívida, com o Tairo Arruda, que era participante, né, da SAF do Botafogo. Isso ficou muito próximo de acontecer. Hoje a gente está vendo, de acordo com as notícias, ele saindo por 35 milhões de euros e com o Vasco ficando com uma porcentagem maior do que se imaginava. É claro, a vontade do clube é importante demais. Só que o que a gente tem que pensar? No primeiro momento, Ryan, staff, família fizeram a vontade do Vasco. E muito provavelmente, quando eles fizeram a vontade do Vasco na renovação, eles falaram assim: a gente só pede que da mesma forma que a gente honrou vocês, quando acontecer uma coisa que seja interessante pra gente, vocês façam a nossa vontade. Chegou a proposta na Premier League, era a vontade deles. O Vasco ainda negociou de tipo assim, mano, é a vontade de vocês, só que pra gente os valores não estão tão legais, principalmente com a porcentagem. Vamos negociar uma porcentagem maior pro clube? Vamos negociar condições que pra gente sejam importantes para que isso de fato aconteça? E a família do Ryan, o staff e o próprio Ryan não pressionaram o clube. Então, cara, é a maior venda da história do Vasco. A maior venda até então, se eu não me engano, tinha sido o Paulinho por 85 milhões de euros, num cenário que, evidentemente, o Vasco não ficava com os 85, porque todo jogador tem a porcentagem de empresário, tem a porcentagem de família e tal. Então, vamos supor que na época o Vasco tenha ficado com, sei lá, 70 milhões, 65 milhões de reais. É 85 milhões de reais o Paulinho, tá, gente? Não é 85 milhões de euros, não. Não sei da onde vocês consideraram isso aí, não. Foi de reais, tá? A negociação foi bem abaixo. Se eu falei euro, então eu que confundi aqui, tá? Evidente que não. 85 milhões de euros seria a maior venda da história do... Pô, confundi aqui, desculpa. Então, o Ryan, só da porcentagem que o Vasco vai ficar, tá entendendo? Já é maior do que talvez praticamente o dobro
do que a maior venda da história do Vasco até então, entendeu? Aí a notícia aí, ó, mandaram aqui, do Paulinho, o Vasco ficou com 55 milhões de reais. Então vamos supor que com o Vasco, dessa negociação de agora, o Vasco fique com, vamos colocar aqui, euro real, o Vasco fique com quantos por cento que seria? 70%? Se a proposta é de 35 milhões, 50% é 17,5. 10% é 3,5, 20% é 7. Então vamos botar 17,5 mais 7%, dá 24 milhões e meio de reais. 24 milhões e meio de euros. 24 milhões e meio de euros são mais de 150 milhões de reais. Ou seja, se na maior venda que o Vasco fez, o Vasco ficou com limpo para ele 55 milhões de reais, a gente está falando de uma venda agora que o Vasco está ficando, se essas informações se confirmarem e for de fato isso, o Vasco está ficando com cerca do triplo da maior venda da história. Então, primeiro, a narrativa de que, mano, o Vasco não evoluiu como clube, como nitidamente evoluiu. A gente viu muitos talentos da base do Vasco saindo por um Salgado e um Guaravita, e não mintam como se o Vasco fosse esse clube que protegeu os seus ativos da base, porque não é o caso. Tá ligado? Não é o caso. Pedrosa noticiou que o Vasco vai ficar com 25 milhões limpo. Eu fiz o cálculo aqui com 24,5. Beleza, vamos supor, 25. 157 milhões de reais. Pô, é um valor muito insano. Aí entra aqui o cenário, né? Pô, o Flamengo vendeu o Wesley por isso. E aí a gente pode pensar, pô, o Ryan, ele joga numa posição mais cara e ele, pô, tem mais potencial. Muita gente pode pensar isso. E aí eu volto a tentar trazer vocês de volta pra realidade do futebol. O Wesley tinha participado de elencos campeões. O Wesley tinha mais temporadas como titular. O Wesley tinha disputado Libertadores com minutagem altíssima, Brasileiro disputando por título com minutagem altíssima, Copa do Brasil disputando por título com minutagem altíssima, Mundial. Então, cara, é natural que esse tipo de negociação, Flamengo, Palmeiras consigam colocar valores maiores para os seus jogadores saírem, entendeu? Eu tô entendendo que você tá falando que esse argumento não tem nada a ver, gol do Vasco, e eu entendo que isso é porque o que você está avaliando é individual, o seu raciocínio a gente tem que avaliar individualmente porque o valor dele é individualmente. Ok. Dito isso, o que eu tô falando é que o mercado internacional considera isso. Tipo, pode não fazer sentido pra você, tá ligado? Mas se você for ver uma entrevista de qualquer empresário, de qualquer pessoa do ramo, qualquer presidente de clube, você vai ter a resposta do que a gente tá conversando aqui. Isso faz diferença, tá ligado? Isso faz diferença. Então, cara, Renato, você tá feliz com a venda? Não. Por mim, o Ryan ficava mais 50 anos no Vasco. Renato, você acha que a venda foi a melhor que o Vasco poderia encontrar? Não. Eu acho que o Ryan poderia valer mais dinheiro. Renato, você acha que o Vasco continua a mesma coisa e foi uma venda lixo? Definitivamente não. Renato, você acha que, 157 milhões limpo, fazem diferença pro Vasco hoje? Absolutamente. E outra, o torcedor do Vasco precisa também sair de uma bolha, tá? Os times que são potência no Brasil hoje, que brigam por títulos, eles vendem jogadores em todas as temporadas. O Vasco precisa se acostumar com isso. O Vasco precisa se acostumar a vender não só o Ryan. O Vasco precisa se acostumar a vender jogadores com frequência. Você viu o Palmeiras sempre fazendo caixa, o Flamengo sempre fazendo caixa. Não tem como a gente disputar nada com outros times no Brasil. Enquanto o Flamengo faz 2 bi de faturamento, o Palmeiras faz 1 bi de faturamento, o Corinthians, tem todas as questões de crise financeira, mas fatura dinheiro pra caralho todo ano, e a gente fecha o ano tendo arrecadado 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões. O Vasco precisa vender jogadores. O Vasco precisa angariar patrocinadores. Eu falei, eu amava as camisas da Capa. Moleque, o contrato da Capa era inacreditável. A Nike entrou pagando milhões. Renato, mas, se a Capa chegar e fizer uma camisa que, mano, só tem a Cruz de Malta e não colocou mais nada. Mano, se ela tiver num contrato que é benéfica ao clube, já faz todo sentido, entendeu? Então o Vasco precisa se posicionar no mercado, o Vasco precisa começar a fazer dinheiro, o Vasco precisa começar a investir da forma correta. Por exemplo, hoje, e mano, pra vocês verem, quem tá falando aqui é nada mais, nada menos do que um dos maiores críticos do Pedrinho, mano. Vocês já viram o quanto eu já critiquei e o quanto eu não tenho essa parada de ficar passando pano pra coisa que a gestão do Vasco faz. Gente, a gente tá falando de um cenário que o Vasco tá montando um time que tem o Lucas Piton com potencial de venda, tanto que o Vasco negou agora uma proposta de alguns milhões de euros por ele, o Robert Renan, que é muito novo, o Cauã Barros, que é muito novo, o Andrés Gomes, que tem 23 anos, se confirmando o Brenner,
que é novo. O Nuno Moreira, que é novo, que vale mais do que valia quando o Vasco contratou. Rapaziada, o Inestrosa, que ao que tudo indica fechou, de fato, tem nada mais, nada menos que 23 anos de idade. Ou seja, o Inestrosa tem 23 anos. O Nuno Moreira tem 23 anos. O Ryan tem 19 anos. O JP, tá de volta ao Vasco, tem 20 anos. O Estrela tem 21. O GB tem 21. O Barros tem 21. Robert Renan tem 22. O Rojas tem 23. Andrés Gomes, 23. O Saldívia, 23. O Piton, 25. O Nuno, 26. O Carlos Cuesta, 26. Tipo assim, tá vendo a quantidade de jogadores importantes que tem uma idade com margem de vendas mais caras? Então, mano, pô, pra mim isso é muito importante. Isso é extremamente valoroso, valioso. E eu acho que, mano, se eu sou um cara que já criticou muito o Pedrinho, hoje eu acredito que se tem uma eleição no Vasco, é até louco dizer isso, mas eu acredito que ele varre, tá entendendo? Eu acredito que ele ganha. Mas assim, eu acredito que existe um mundo de outros caras não quererem concorrer por saber que tomariam uma porrada, tá entendendo? E vamos ver, né? Como é que vão ser os próximos movimentos.